Graça e paz, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Uma boa noite a todos vocês. Que o Senhor Jesus esteja contigo e que a presença do Senhor seja completa no seu coração, no seu interior, na sua casa, no seio da sua família e durante a sua jornada, onde quer que você esteja. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por mais um dia na presença do Senhor, e eu glorifico ao Senhor, porque como está escrito na palavra de Deus, vale muito mais um dia na tua presença, nos teus átrios, do que 1000 anos sem a tua graça. A palavra de Deus deixa bem claro que a presença de Deus é que faz a diferença na sua vida e na minha vida. É a presença de Deus o diferencial entre o homem que anda com o Senhor e aquele que não conhece a Deus. A presença de Deus é que muda completamente a situação. A presença de Deus é que torna tudo novo. A presença de Deus é que torna tudo diferente. Se não for na presença de Deus, não vale a pena. Se não for na presença de Deus, não me interessa. Se não for na presença de Deus, eu não quero. Se não for na presença de Deus, nem quero ouvir falar a respeito. Porque a presença de Deus é suficiente. A presença de Deus basta. A presença de Deus torna tudo poderoso na nossa vida. E sem ela, não faz sentido. Sem a presença de Deus, é vazio. Sem a presença de Deus, não é satisfatório. É por isso que tantas pessoas caminham por este mundo totalmente infelizes. Porque não entendem que a realização plena está na presença de Deus. Porque o servo do Senhor, o verdadeiro servo do Senhor, ainda que esteja, olha o que a palavra de Deus nos revela. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que lugar horroroso, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a presença de Deus. A sua vara e o seu cajado me consolam. Talvez alguns de nós estejamos caminhando por um verdadeiro vale da sombra da morte. Que lugar horroroso! Mas eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha aí a presença de Deus. Se a presença de Deus estiver na minha vida, até o vale da sombra da morte eu passo e venço e atravesso e conquisto e tomo posse e prevaleço. Porém, se a presença de Deus não estiver comigo, talvez até um pasto verdejante seja perigoso. Porque a presença de Deus é que realmente testifica e traz paz. É pela falta da presença de Deus que muitas pessoas hoje caminham infelizes. Tem gente que tem dinheiro, tem sucesso econômico, financeiro, tem fama, tem tudo, mas não tem nada, porque não tem a presença de Deus. O diferencial na nossa vida se chama presença de Deus.
E aquele que desfruta da presença de Deus vive o milagre. Porque o milagre, tem muita gente fazendo uma leitura equivocada das situações. Tem muita gente orando a Deus pelo milagre. Não. Eu tenho que orar a Deus pela presença dele. E a presença dele faz o milagre. Queridos, o que Deus tem feito na minha vida, eu falo da minha vida para não dizer que eu estou colocando em evidência a vida de ninguém. A presença de Deus na minha vida é que tem sido o diferencial. Eu enfrento, como todos nós, dificuldades, provas, lutas, desafios. Todos nós. Porém, a presença de Deus tem realizado milagres, tem produzido ações sobrenaturais e tem trazido a vitória. Quando eu dobro os meus joelhos, eu peço a Deus pela presença do Senhor. Porque é na presença dele que eu crio o ambiente para o milagre. Por que Jesus realizou tantos milagres? Porque a presença do Pai era com ele. E por que os apóstolos realizaram tantos milagres? Porque o Senhor era com eles, através do Espírito Santo. Eu falava agora há pouco, numa live poderosa, que fizemos junto com o jornalista Alan Nascimento, que o nosso evangelho tem que ser um evangelho de poder. Atos, capítulo 1, versículo 8, vai me dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O evangelho tem que ser acompanhado de poder. O verdadeiro evangelho tem que ser acompanhado de poder. Queridos, eu glorifico a Deus, porque o Senhor, pela sua misericórdia, tem me permitido pregar um evangelho acompanhado de poder. Eu viajei para Lençóis Paulista e para Macatuba no feriado passado. Fui levar uma palavra, fui orar, e eu exalto o nome do Senhor, porque esta viagem foi acompanhada pelo poder de Deus. Porque eu tenho que viver o que eu prego, senão é vazio, senão é inútil, senão é falso. Se eu não viver o que eu prego, não faz sentido. O evangelho tem que ser acompanhado de poder. E graças a Deus, foi assim. Nós oramos e o Senhor se fez presente. Trouxe palavras, trouxe direcionamento, ministrou cura e unção. E eu glorifico a Deus por isso. Porque o Senhor é que faz a obra. Nós somos apenas canais de bênção. Eu vou repetir. O Senhor é que faz a obra. Nós somos apenas canais de bênção. Na sua vida, na minha vida, quem faz a obra é Ele. O Senhor não te chamou, o Senhor não me chamou para que nós façamos pela nossa força. Infelizmente, tem muita gente tentando fazer a vontade de Deus na sua força. Tentando ajudar a Deus. Ei, isso é um perigo. Isso é um perigo. Abrão tentou ajudar a Deus se deitando com a serva de Sarai, Agar.
e concebeu Ismael com ela. Isso é ruim. Porque Deus tinha uma promessa e Abraão precisava esperar. Porque o Senhor não deixa de cumprir o que ele promete. Ele não deixa de cumprir. Ele cumpre tudo aquilo que ele promete. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar minha vida diante do altar. Eu tenho que colocar minha vida diante do altar. E quando eu faço isso, a presença de Deus vem. A presença de Deus, ela é derramada no altar. E o que o Espírito Santo tem me mostrado é que tem faltado altar na vida de muita gente. Altar é lugar de entrega. E aquele que entrega vive na presença de Deus. E é na presença de Deus que o milagre acontece. Eu vou repetir. É na presença de Deus que o milagre acontece. Tem muita gente orando errado. Orando pelo milagre. Não funciona. Tem que orar pela presença de Deus. Quando eu clamo pela presença de Deus, eu faço isso todos os dias. O milagre acontece. Porque quem faz o milagre? É o poder. E onde é que o poder está? Onde Deus está. Presença de Deus. Êxodo capítulo 33 narra o momento no qual Moisés disse ao Senhor: Senhor, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Mas a palavra que Deus tem colocado no meu coração para esta noite é esta: construa o seu altar. Construa o seu altar. Porque o altar traz a presença. O altar traz a presença. Você quer viver algo sobrenatural? Você quer viver algo sobrenatural? Busque a presença de Deus. Queridos, o que eu tenho pedido a Deus é só isso. Quando eu clamo pelos pedidos de oração. Mas no que diz respeito à minha vida, eu digo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E eu não posso viver longe da tua presença. Eu não posso caminhar longe da tua presença. Eu não posso respirar sem a tua presença. Eu não posso prosseguir se a tua presença não for comigo. A vida de Moisés foi repleta do poder de Deus. Por quê? Porque ele não abriu mão da presença de Deus. Eu fico encantado com essa atitude. Porque Moisés poderia abrir mão da terra prometida. Ele disse: Senhor, não quero saber. Porque o Senhor tinha acabado... Leia o capítulo 33 do livro de Êxodo. O Senhor tinha acabado de dizer: olha, o povo é duro, eu estou cansado. Se eu continuar com esse povo, eu vou acabar destruindo o povo. Faz o seguinte, Moisés. Vá com o povo, eu vou mandar o meu anjo à frente do povo e eu vou cumprir a minha promessa e eu vou entregar a terra prometida nas mãos de vocês, mas eu não vou com vocês. E o Senhor disse isso claramente para Moisés, com muita indignação, e Moisés disse: tá bom, Senhor,
Mas sem a tua presença, não me peça para sair daqui. Não me interessa. Mas, Moisés, tem a terra prometida te esperando, terra boa, terra que mana leite e mel. Moisés disse, não quero. Eu quero a tua presença. Moisés disse, não quero saber. A terra é boa, é interessante, mas sem a tua presença, não vale a pena. Queridos, eu não sei o que o mundo ou as situações têm te oferecido, mas eu tenho que te dizer que sem a presença de Deus não vale a pena. Eu conto sempre esse testemunho, eu recebi até proposta de trabalho agora na pandemia. 2. Para ganhar bem, para trabalhar, para ter independência financeira. Oi! No Evangelho do Reino de Deus, independência é morte. Eu tenho que andar na dependência dele. E eu recusei as propostas, eu disse não. Porque nelas não está a presença de Deus. E quando eu recusei, a presença de Deus começou a fazer milagres na minha vida. E quando eu recusei o que era do homem, Deus começou a se manifestar por causa da sua presença. Estas lives, o que aconteceu na live com o jornalista Alan Nascimento agora há pouco, é prova da presença de Deus. Quem estava lá pôde acompanhar Deus falando. Isso é milagre. Isto é sobrenatural. E eu digo a vocês, sem medo de errar, se não for para Deus falar, eu prefiro não continuar. Porque quem tem que falar é Ele, não eu. A palavra que tem que ser entregue é a palavra dele, não a minha. Porque o poder é dele, a glória é para ele, a honra é dele. Romanos 11:36 vai dizer, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O evangelho tem que ser acompanhado de poder, tem que ter milagre. Tem que ter cura. Tem que ter libertação. Tem que ter vida. Tem que ter palavra. Tem que ter vitória, tem que ter graça. Tem que ter unção. Como é que tem um monte de live por aí que não acontece nada? Está faltando a presença de Deus, porque é a presença de Deus que faz acontecer. Onde está a presença de Deus? Eu tenho que orar pela presença de Deus e não pelas situações. Senhor, abençoa meu casamento. Ei, traz a presença de Deus para o casamento para você ver o que acontece. Senhor, traz a minha cura. Oi, traz a presença de Deus para a sua saúde para você ver o que acontece. Senhor, abre porta de emprego. Traz a presença de Deus para a sua vida financeira para você ver o que acontece. Cuidado para não inverter as coisas. O milagre, anote isso. O milagre é consequência da presença de Deus. Sabia disso? O milagre em Jesus, na vida, no ministério dele, era consequência da presença do Pai. O milagre na vida dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, era consequência da presença de Deus na pessoa do Espírito Santo sobre eles. Veja o que aconteceu quando Pedro e João iam entrando no templo e tinha lá um paralítico. Nós não temos ouro nem prata, olha para nós. Mas nós temos algo que lhe interessa. O que nós temos, nós te damos. Nós temos a presença de Deus. E por causa da presença de Deus, levanta e anda. Está faltando isso na igreja. Por que isso não acontece? Porque falta a presença de Deus. Porque falta a presença de Deus. Eu já dei esse testemunho aqui, eu vou repetir. Por causa de ser pastor, volta e meia, sou chamado a falar em velórios. E aí eu sempre pergunto a Deus, Senhor, este aqui é para enterrar ou é para mandar levantar? É a sua vontade, Senhor. É a sua vontade.
É para enterrar ou é para mandar levantar? Porque a vontade do Senhor é soberana e o evangelho tem que ser seguido de poder. É claro que nem todos. Jesus não ressuscitou todos os mortos que cruzaram seu caminho. Mas aqueles que aprouve ao Pai, ele o fez. O filho da viúva da cidade de Naim, Lázaro, etc. A própria filha de Jairo. Mas nem todos. E sempre que eu estou ali, eu pergunto, Senhor, como vai ser desta vez? Quando visitamos doentes em leitos de hospital, Senhor, como vai ser desta vez? Quando andamos pelas ruas, Senhor, como vai ser hoje? Porque a presença de Deus faz milagres. Então o que falta hoje não é o milagre. O que falta hoje é a presença de Deus no meio do povo de Deus. Por isso, tão poucos milagres. Tão pouco manifestação e agir de Deus. Cada um de nós não tem que ficar orando pela bênção. A bênção é consequência da presença de Deus. Eu quero te desafiar. Comece a clamar pela presença de Deus e veja o resultado. Quando eu dobro os meus joelhos, eu clamo pela presença de Deus. Eu agradeço e apresento os pedidos de oração. Mas não sem antes clamar pela presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, João 15 vai me dizer que sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Ele é a videira e nós os ramos. Aquele que está ligado a ele dá fruto. Aquele que não está ligado a ele não dá fruto, cortado e jogado no fogo. Mas como é que eu estou ligado a ele? Através da presença de Deus. E como é que a presença de Deus se manifesta? No altar. No altar. É no altar que a presença de Deus é derramada. É no altar, foi no altar que cai o fogo do céu quando Elias clamou. Olha que lindo. Tem muita gente clamando pelo fogo, mas cadê o altar para cair o fogo? Tem muita gente clamando por libertação, mas cadê o altar para ter libertação? Tem muita gente pedindo restauração, cura, mas cadê o altar para ter restauração e cura? Transforme a sua vida num altar e você vai viver o milagre. Transforme sua vida num altar e você vai viver o milagre. Transforme sua vida num altar e você vai ser curado. Transforme sua vida num altar e você vai viver o sobrenatural de Deus. Transforme sua vida num altar e você vai provar poder na sua vida. Tem sido tão escassa a manifestação do poder de Deus na igreja hoje, porque falta a presença de Deus. E a presença de Deus falta porque poucos, muito poucos, se colocam no altar. Porque altar é lugar de entrega. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de renúncia. Altar é lugar de morte. Isaac ia morrer no altar.
Jesus, a cruz foi um altar. Ele morreu no altar. E ele disse: todo aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo. Renúncia. Tome a sua cruz, morte, e siga-me. Renúncia e morte para seguir. Renúncia e morte para seguir. Renúncia e morte para seguir. Essa é a mensagem da cruz, que não tem sido pregada. E eu fico com aquela canção lindíssima que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Mas, infelizmente, tem faltado a mensagem da cruz no povo de Deus. Olha o que Deus disse a Gideão. Capítulo 6 do livro de Juízes. Olha o que a palavra vai dizer. Juízes 6, versículo 24. Perdão, 26. Juízes 6, versículo 26 primeiro. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. Repito, preste atenção. Edifica, disse o Senhor. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. E toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Esta é a palavra para a sua vida e para a minha vida. Edifica um altar. Um altar de pedras. Pedras em camadas. Pedras que se encaixam. O Senhor quer que você prepare um altar em camadas de pedras. Pedras que se encaixam. Altar se constrói com entrega. Altar se constrói com morte. Altar se constrói com sacrifício. Altar se constrói com renúncia. Altar se constrói com pedras. Pedras são princípios, são alicerces, são fundamentos. Eu pego aquilo que Deus me traz, me ensina, e começo a preparar o altar onde eu vou oferecer a minha vida. Abraão subiu, foi até Moriá, por ordem do Senhor, Gênesis capítulo 22. No monte que o Senhor indicou, ele subiu, deixou o jumento com a carga, deixou os servos, porque para adorar ele foi só com a oferta que era Isaque. A adoração é no altar. Por isso é que o Pai procura, João 4,23, verdadeiros adoradores. Adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Então, Abraão subiu no monte, e preparou o altar com pedras. E quando o altar estava pronto, ele colocou a lenha e colocou a oferta. Gideão recebeu a ordem do Senhor de edificar um altar em camadas de pedras, e com a lenha do poste ídolo que ele ia derrubar, ele colocasse o boi que ele ia usar para derrubar o poste ídolo. Aí tem que também entender que Deus tem que derrubar na sua vida aquilo que impede, aquilo que atrapalha, aquilo que está ligado à velha natureza. O poste ídolo tem a ver com o pecado, com o passado, tem que ser derrubado. Aí fala de arrependimento, fala de renúncia, fala de morte, fala de entrega. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No altar
Você constrói, coloca a lenha e a oferta. E aí você entrega ao Senhor e a presença dele vem. Edifica ao Senhor um altar. É aí que vem a presença de Deus. Foi depois desse altar que Gideão foi usado para a libertação do povo contra a opressão dos midianitas. Entenda que para que haja um milagre, primeiro tem que ter o altar. Antes do milagre, tem o altar. Antes do milagre, tem o altar. Depois Deus, com forma poderosa, libertou o povo. 300 homens prevaleceram sem tirar a espada da bainha, porque Deus fez o milagre. Aí você continua lendo que você vai entender. Capítulo 7, você vai entender como foi o livramento do Senhor. Mas primeiro tinha que ter o altar. O altar vem antes do milagre. O altar vem antes do milagre. Sabe por que você não recebeu ainda o que você está pedindo? Porque falta o altar. É isso que o Senhor me mandou dizer nesta noite. Sabe por que você não recebeu o milagre ainda? Não é porque Deus não tem poder, não. Se Deus determinar, acontece. Porque Ele é Deus. E não interessa se nós estamos em pandemia, se tem crise. Deus não está em crise. Os céus não estão em crise. Falta altar. Altar é presença. Sem presença, não tem milagre. Sem presença, não tem milagre. E sem altar, não tem presença. Cadê o altar na sua vida? Cadê o altar na minha vida? Eu sei que Deus tem colocado palavras na minha boca nada populares. Não me surpreenderia uma severa diminuição no número de seguidores e de pessoas acompanhando as lives. Porque sei que essas palavras são duras, mas eu não posso. Eu não posso, por causa do meu compromisso com Deus, entregar uma palavra diferente daquela que o Senhor trouxer. Onde está o altar na sua vida? Onde está o altar na sua vida? Altar é entrega, é renúncia, é morte. Cadê? Não adianta pedir o milagre sem altar. Não adianta pedir o milagre sem altar. E tem muita gente que se frustra. Ah, Deus não ouviu a minha oração. Ele está esperando o altar. Deus falou com Gideão. Basta olhar o início do capítulo 6. Só que antes de fazer o milagre através da vida de Gideão, ele falou, bora construir altar. Deus falou com Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Gênesis capítulo 12, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, etc, 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 etc. Mas nada aconteceu antes do capítulo 22, altar. Isaac no altar. Não acontece antes do altar. Jesus primeiro morreu, para depois o Pai o exaltar e lhe dar um nome acima de todo nome, e lhe dar poder na terra, no céu e debaixo da terra. Tem que ter altar. Se não tiver altar, não tem milagre. Se não tiver altar, não tem milagre. É por isso que falta milagre na igreja hoje. Já que não tem milagre, fala de prosperidade. É mais fácil. Mas eu creio no evangelho de milagres. Não sei você,
Eu creio no evangelho de milagres. O Senhor tem me levado a um evangelho de milagres. O Senhor tem me direcionado a palavras de milagres. A viagem que fizemos no feriado passado, eu e minha esposa, foi uma viagem de milagres. Deus falando, Deus restaurando, Deus curando, Deus profetizando, falando na terra. Mas tudo começou num altar. Eu contei esse testemunho ontem. Eu esperei 18 anos num deserto na minha vida. Infelizmente não foi possível dar testemunho na live do jornalista Alan Nascimento agora há pouco. Porque Deus falou, e fala primeiro quem é mais importante. Deus falou. O testemunho ficou para outro dia. E depois eu oportunamente trarei detalhes desse testemunho. Mas o que eu posso adiantar é que fiquei 18 anos no deserto. De 2002 a 2020. Esperando o tempo de Deus. E quando o altar ficou pronto, esse altar demorou 18 anos para ficar pronto. Esse altar demorou 18 anos para ficar pronto. Só que quando o altar ficou pronto do jeito que Deus queria, ele começou a fazer. E isso aconteceu na pandemia. Não ache que porque estamos vivendo um ano de pandemia, que o ano está perdido. Eu digo que para mim, 2020 é divisor de águas. Existe o ministério do Senhor na minha vida antes e depois de 2020. E olha que eu já tenho uma caminhada meio longa de mais de 20 anos na presença de Deus, enquanto pastor. Jamais se esqueça. Jamais se esqueça. Enquanto o altar não estiver pronto, não tem milagre. Eu vou repetir. Enquanto o altar não estiver pronto, não tem milagre. E tem gente frustrada. Deus não me ouviu, Deus não abençoa, Deus não cura, Deus não faz, Deus não restaura, Deus não... Cadê o altar? Cadê o altar? O altar vem antes do milagre. O altar vem antes do milagre. Assim como o altar vem antes do casamento. Antes da intimidade. O altar está pronto no momento em que Deus se manifesta. É Ele que determina, estou satisfeito, agora vou me manifestar. Eu sei que o altar está pronto quando Deus se manifesta. Porque Ele só se manifesta quando o altar está pronto. Não é antes. Se Deus não se manifestou na sua vida ainda, é porque o altar não está pronto. Falta. Falta preparar o altar. Se você tem buscado pelos milagres, comece a buscar a presença de Deus. Se você tem buscado respostas, curas, comece a buscar a presença de Deus para Ele te mostrar o que falta para o altar ficar pronto. Porque quando o altar está pronto, o fogo cai. Não foi assim com Elias? O altar estava pronto. A oferta estava sobre o altar. E Elias clamou e o fogo caiu. Sabe por que o fogo não desce na sua vida? Porque o altar não está pronto. A oferta não foi colocada no altar. O altar está pronto quando a oferta está em cima. O altar de Abraão estava pronto quando Isaac estava amarrado em cima do altar.
O altar estava pronto na vida de Gideão quando ele derrubou o poste ídolo, construiu o altar de pedra, colocou a lenha, que era o poste todo picotado, e deitou o boi em cima. O boi que ele usou para derrubar o poste. Quando isso estava pronto, Deus selou. O altar está pronto quando a oferta estiver em cima. A oferta é a sua vida. É a entrega. No caso de Abraão era Isaac. Era o que de mais precioso ele tinha. É o famoso eis-me aqui. O milagre ainda não aconteceu porque o altar não está pronto. A oferta não está em cima do altar ainda. Então não se frustre se Deus não te respondeu. Ah, Deus não tem poder? Tem. Deus não pode fazer? Pode. Deus não me ouviu? Ouve. Deus não entende? Entende. Então por quê? Cadê a oferta? Cadê o altar? Cadê a entrega? Cadê a renúncia? Cadê a morte? Cadê a sua natureza na cruz? Queridos, eu abri mão de tudo para estar aqui. Para ouvir a voz do Senhor e obedecer. Talvez muitas pessoas gostariam de pregar como eu prego, de profetizar como eu profetizo. Mas eu pergunto assim, quantos querem pagar o preço que eu pago? Aí penso que o número seja menor. A renúncia é alta. Porque quanto maior é o meu chamado, maior tem que ser a minha entrega. Deus tinha tudo para Abraão. Então ele também pediu tudo. Pega o teu filho. Olha como Deus falou com Abraão. Pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e oferece a mim em sacrifício. Gênesis 22. Pega o teu filho. Pega aquilo que é precioso para você. Queridos, eu oportunamente vou contar um testemunho. Eu abri mão da carreira, eu abri mão da profissão, entre muitas coisas. Não é o momento de dar testemunho agora, para estar aqui. Para que seja selado pelo Senhor com a presença dele. Ah, Alexander, que bênção! Deus falando. Mas tem um preço. O preço se paga no altar. É renúncia e morte. É assim que Deus sela com milagre. Hoje eu sei que a palavra é pregada e traz milagre. Hoje eu sei, como aconteceu quando viajamos, que eu imponho as mãos e pessoas são transformadas, curadas. Que o poder cai, que o Senhor fala. Mas primeiro tem que morrer. Primeiro tem que passar pelo altar. E foram 18 anos para isso acontecer. O Senhor sabe do meu amor. O Senhor sabe do meu amor pelo Senhor. Por isso eu não desisti no meio do processo. Por isso eu não recuei. Simone, essa pergunta que você está fazendo, posso responder numa outra oportunidade. Ou você me chama particularmente e eu te explico direitinho. Ok? Foge ao tema. Essa pergunta que você fez aqui nos comentários, eu te respondo particularmente ou numa outra oportunidade. Pode me chamar amanhã que a gente conversa. Ok? O Senhor sabe do nosso coração. Quando nós amamos a Deus, Ele sabe. Mas mesmo assim, Ele espera um posicionamento
no altar. Tem muita gente falando assim, de forma superficial, porque é bonito. Eis-me aqui, Senhor. Que lindo. Envia-me a mim. Igual Isaías. Vocês não sabem o preço que Isaías pagou? Lê o livro de Isaías para entender melhor. O preço que Jeremias pagou, o preço que Ezequiel pagou, o preço que Daniel pagou. É lindo achar que vou profetizar igual Ezequiel, igual Jeremias, igual Daniel, que eu vou interpretar sonhos igual José, ou mesmo igual Daniel, que interpretava os sonhos do rei. E o preço que eles pagaram? E o altar que eles tiveram que construir, colocar sua vida no altar e se entregar? Juízes capítulo 6, versículo 26 é a palavra para esta noite. Edifica ao Senhor teu Deus um altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar, em camadas de pedras. Toma o boi e oferece em holocausto com a lenha do poste ídolo que você vai cortar. Derruba o pecado do passado, usa esse pecado como lenha, coloca o seu coração, a sua vida, o seu melhor em holocausto, sobre o altar edificado em camadas de pedras. Camadas de pedra fala de caminhada. Cada parte do processo é uma pedra. Então ninguém edifica um altar de um dia para o outro. Eu repito, foram 18 anos construindo o altar na minha vida. Isso porque eu já era pastor, mas o altar não estava pronto. Aí o Senhor me colocou no deserto. 18 anos. Até o altar ficar pronto. Não tenha pressa, porque o tempo de Deus é diferente do seu. Tenha urgência. Urgência é diferente de pressa. Urgência é sentimento de acelerar, mas não é pressa. Pressa é sair correndo de forma estabanada. Ansioso. O ansioso é apressado. O prudente tem urgência. Urgência é diferente de pressa. Eu tenho que caminhar preparado como se o Senhor Jesus voltasse nesta madrugada. Nesta. Mas eu tenho que ter a preparação para esperá-lo por mais 18 anos, ou mais 36, ou até o final dos meus dias. Porque talvez ele não volte na minha geração, mas eu tenho que estar pronto com um senso de urgência como se ele voltasse nesta madrugada. Eu tenho que pregar como se esta live fosse a minha última. Mas isso é urgência. Eu dou o meu melhor agora, mas eu estou preparado para caminhar mais 20 anos com a mesma dedicação. Moisés tinha 120 anos, mas tinha vigor nos olhos. O ministério dele acabou ali. Mas se Jesus mandasse ele continuar, ele continuaria. Tem gente que demora a entender que o tempo é diferente, o nosso tempo do tempo de Deus. Só por depressões foram 2 que eu passei. Uma delas durou 5 anos. Vocês conseguem entender o que é isso? E tem gente que com 5 meses está pedindo a morte. Tem o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo. Neste ano de 2020, a última pedra que faltava para edificar o altar na minha vida foi colocada. Foi quando o Senhor selou o ministério. Faz 21 anos que eu fui ordenado pastor. Mas antes disso, eu já exercia o ministério mesmo sem ser ordenado. Por isso são mais de 25 anos de ministério. Para chegar aqui e dizer, não porque me disseram, mas porque eu tenho vivido, primeiro o altar, depois o milagre. Primeiro o altar, depois o milagre. O milagre não vem antes do altar.
Não adianta. Eu vejo pessoas muitas desesperadas por causa do casamento, por exemplo. Ei, busque a presença de Deus, o casamento é consequência. Não é na hora, do jeito, quando, como eu quero. É na hora, do jeito, quando e como Ele quer. E o milagre vem depois do altar. Ah, mas cadê o meu milagre? Eu pergunto, cadê o seu altar? Cadê o meu milagre? Cadê o seu altar? Tem gente querendo casar antes de passar pelo altar. Oi! Primeiro o altar. Depois o casamento. Não dá para inverter. Primeiro o casamento, depois o altar. Não, 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 não. Não dá certo, não funciona. Deus não aprova. Deus, é por isso que eu falo, tem urgência, mas não tem pressa. Deus não tem pressa. Ele tem urgência de ganhar almas, porque almas estão indo para o inferno. É urgência, não é pressa. Porque ele não queima etapas. Ele tem um processo na sua vida. Como ele teve um processo na minha vida. É claro que não está pronto, eu continuo no processo. Mas uma etapa foi superada. E o ministério começou. Do jeito que ele queria. Depois de 18 anos de deserto. Não tenha receio. E agora eu sei que serão muitos desafios. Eu sei que serão muitos desafios. Porque assim como eu sei, o diabo também sabe. E se outrora ele já se levantava na minha vida, agora então, mais ainda. Porém, se eu permaneço no altar, Deus é fiel. E eu termino este tempo de ministração com uma pergunta. Onde está o seu altar? Onde está o seu altar? Onde está o seu altar? Deus abençoe a sua vida, que esta palavra, sei que é uma palavra pouco popular, mas é a palavra de Deus. Que esta palavra entre no seu coração. A vantagem é que a live fica gravada e você pode assistir de novo para tirar dúvida, para ouvir melhor. Graças à tecnologia. Que bom! E pode inclusive compartilhar com outras pessoas. Aliás, a live está terminando e agora que eu lembrei de falar do aviãozinho, vocês não me ajudaram hoje, né? Ninguém me lembrou do aviãozinho. Já disse que eu sou uma lástima no aviãozinho. Eu sempre esqueço dele. Me ajudem. Me lembrem no início da live, não no final. Para que possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Aliás, ouçam a palavra, meditem, se alimentem dela. E daqui a pouco, bora para o clamor da meia-noite. Deixo um abraço especial para vocês. Espero todos daqui a pouquinho. É o tempo de tomar uma água, meditar um pouquinho na palavra e vir para a oração. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa intercessão da meia-noite. Até lá, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus irmãos.